Esse é o vídeo de número 6 da Lei 10.836, que fala do Bolsa Família. Esse é o último vídeo, mas não o último vídeo total. Ele é o último vídeo da parte teórica. Esse é o vídeo de número 6. O próximo, nos próximos 7, 8º, 9 serão vídeos de exercícios sobre o assunto Bolsa Família. Exercícios que já caíram em concursos públicos e exercícios de simulados. Então vamos lá para o artigo 14, onde paramos na aula passada. O artigo 14 vem dizer o seguinte: sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o servidor público ou o agente da entidade conveniada ou contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro de que trata o artigo 1º será responsabilizado quando dolosamente. Então, primeiramente, lá no artigo 1º, ele vem dizer o seguinte: o artigo 1º foi a introdução do nosso assunto. Ele vem dizer que fica criado no âmbito da Presidência da República o programa Bolsa Família, destinado às ações de transferências de renda com condicionalidades. Para que fosse criado este Bolsa Família, foi necessário, muitas vezes é necessário a criação de convênios, a criação de parcerias, e todos estes que estiverem envolvidos direta ou indiretamente, seja servidor público, cuidado na hora da prova, servidor ou agente de entidade conveniada, contratada ou responsável pela organização e manutenção de cadastro que trata o artigo 1º, ou seja, daqueles servidores públicos responsáveis pelo Bolsa Família. Um detalhe, observe aqui quando fala o agente de entidade conveniada ou contratada. Eu falei lá nos vídeos anteriores sobre a descentralização. Ela poderia acontecer dos estados para municípios. Eu falei das funções da Secretaria Executiva. Então, seja qualquer um desses servidores em qualquer instância, ou ainda alguma entidade que está em convênio com o poder público para a prestação desse serviço, para a organização e manutenção desse Bolsa Família, ou ainda aqueles responsáveis pela organização e manutenção do cadastro que trata o artigo 1º. Nessa manutenção e cadastro, nós temos a Secretaria Executiva, nós temos aquele Comitê Interministerial, e seja qualquer outros órgãos, outras secretarias, outras subdivisões dos estados e municípios. Qualquer servidor público, qualquer funcionário público que seja ligado diretamente ou indiretamente com o Bolsa Família, ele pode ser responsabilizado quando dolosamente, observe, palavra-chave para a sua prova, dolosamente. Então aqui não cai culpa. Se ele errou por culpa, ele não vai ser responsabilizado. Tem que ser dolosamente. Tinha que ser: eu tenho desejo de errar, eu tenho desejo de corromper, eu tenho desejo de desviar. Eu serei responsabilizado nessas condições. E quais são as condições? Inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas no cadastro único para programas sociais ou do governo federal canônico, ou neste inciso 1, primeiramente, inserir ou fizer inserir dados. Ele é aquele que põe a mão na massa, ele tem acesso ao computador, ele inseriu, ele vai ser responsabilizado, se o fizer dolosamente, ou fizer inserir dados ou informações diversas das escritas no cadastro único para programas sociais do governo federal. Esse, no segundo caso, ele não põe a mão na massa, mas ele tem o poder de dar a ordem, de dar o comando. Ele inseriu ou fez inserir dados falsos. Ele vai ser penalizado se o fizer dolosamente, com o intuito de corromper. Agora, o segundo caso é contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício. Qualquer servidor, qualquer funcionário, qualquer um que presta esse serviço público, ele contribuiu de certa forma para que outros recebam, seja fornecendo documentos falsos, seja fraudando, não importa a maneira. O importante é que ele também será penalizado. Contribuiu. Então essas duas condutas você deve guardar. Essas três condutas. Primeira coisa, inserir, fizer inserir ou contribuir. Inseriu dados falsos. Fez que alguém
colocasse esses dados falsos, ou contribuiu para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício, você vai ser responsabilizado penalmente. Lembrando sempre, dolosamente. Se cair culposamente, não vale, estará errado, sempre dolosamente. O parágrafo 2º vem dizer: o servidor público ou agente da entidade contratada que cometer qualquer das infrações de que trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o dano, aplicando-se multa nunca inferior ao dobro e superior ao quádruplo da quantia paga indevidamente. O parágrafo 2º é tranquilo, vem dizer: o servidor público ou aquele agente da entidade contratada ou conveniada também que cometer qualquer das infrações vai ser obrigado a ressarcir. Se eu causei o dano de 10 mil reais, eu vou ressarcir 10 mil reais, ressarcir integralmente ao dano. Ressarcimento é o valor integral, não confunda com a multa. Ressarcimento é o valor integral. Primeira coisa, eu vou ressarcir integralmente, aplicando-se ainda multa. Então, duas punições. Primeiro é o ressarcimento integral e depois a multa. E essa multa vai ficar, como nós veremos, entre 2 e 4. Então, entre 2 e 4, nunca inferior a 2 e ao dobro e superior ao quádruplo da quantia paga. Nunca inferior ao dobro e superior a 4 vezes. Então, se o dano foi de 10 mil, a multa não será inferior a 20 mil, a 2 vezes. E não será maior que 40 mil, 4 vezes. Então não vamos confundir. O ressarcimento não é 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Se cair na prova dizendo que o ressarcimento é entre 2 e 4 vezes o valor, estará errado. O ressarcimento é o valor integral que eu paguei. Agora a multa sim será de 2 a 4 vezes. Nunca inferior a 2 e não superior a 4 vezes a quantia paga indevidamente. Esse foi o parágrafo 2º. O artigo 14A, sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar um ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito a fim de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário no Bolsa Família. O 14A vem trazer uma penalidade para o beneficiário falso, não é para o servidor, e nem ente de entidade contratada ou conveniada, como a gente viu no parágrafo 2º e no caput do artigo 14. Então, aqui é para o beneficiário. Preste atenção. O beneficiário, sem prejuízo da sanção penal. Por quê? Nessa falsificação que ele cometeu, ele pode estar cometendo um crime e ele vai responder penalmente. Agora, além dessa sanção penal, ele será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida. Então, vai ser o ressarcimento integral, vai ser o valor que ele recebeu indevidamente, que dolosamente, essa palavrinha aqui, ela tem uma cara de concurso público, que tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro meio ilícito. Informações falsas, ele declarou que recebia na sua família a média de R$60 por pessoa, renda per capita de R$60. Só que ele tinha uma empresa privada ali, uma microempresa, e recebia muito mais, não se encaixava no perfil nos requisitos mínimos para receber o Bolsa Família. É o primeiro caso. Informações falsas ou tem utilizado qualquer outro meio ilícito, seja identidade falsa, seja uma omissão no número de membros da família, qualquer outro meio, a fim de indevidamente ingressar ou se manter beneficiário no programa Bolsa Família. Ele subiu a sua renda, ele aumentou a sua renda de forma a ter que sair do benefício e ele não comunicou, ele tentou esconder essa situação. Então ele vai responder também dolosamente, se o fizer dolosamente. Sanção penal e o ressarcimento além da sanção penal, se o beneficiário fornecer informações falsas ou qualquer outro meio ilícito para entrar no Bolsa Família ou se manter. Imagine aí nesse caso ilícito alguém que não é funcionário público, alguém que não tem o dever de manter ou atualizar os dados do Bolsa Família, mas ele tem acesso àquela repartição por alguma forma
e vai e mexe nos programas de computador, e se ingressa lá e coloca os seus dados. Imagine um técnico de informática que faz manutenção nesses computadores e faz isso, esse meio ilícito. Então vai responder dolosamente a sanção penal. Além da sanção penal, vai ter que ressarcir o dano. Parágrafo 1º. O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o IBGE ele atualiza o IPCA. Esse IPCA, ele é, como nós veremos na nota aqui, esse pesquisa de IPCA, ela abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, residentes nas áreas urbanas das regiões. A pesquisa é feita pelo IBGE. Então, portanto, essa pesquisa IPCA, ela vai ser o parâmetro para atualização desse valor a ser ressarcido. Pode ser que a quantia, o dano foi causado em 2001, mas foi descoberto em 2008. Então, muitos anos depois, o valor ele é desatualizado. Então, será feito essa pesquisa do IPCA, ela vai, então, gerar o valor correto a ser pago pelo dano. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, tranquilo. Só lembrar desse IPCA na hora da prova. Parágrafo 2º. Apurado o valor a ser ressarcido mediante processo administrativo e não tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos de cobrança de crédito da União na forma da legislação de regência. Então, foram lá no IPCA atualizar os valores e foi cobrado a multa. Então, o valor não foi ressarcido, não houve o ressarcimento daquele valor que foi pago indevidamente, mediante o que? Processo administrativo. Aqui estamos falando diretamente mais voltado para o servidor público. Houve o processo administrativo que apurou aquela irregularidade. Aí, ele não foi pago pelo beneficiário, esse valor não foi pago. Será utilizado, então, o procedimento de cobrança de crédito da União. Como que é cobrado a União? Vai depender da legislação de regência, ou seja, da legislação que rege naquele momento. Se é dívida ativa, se nos dias de hoje aquele que não paga a multa fica com dívida ativa, então este ficará com dívida ativa. Então será na forma da legislação naquele determinado momento. O artigo 15 vem dizer que fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família um cargo, código DAS 1016, de secretário executivo de Bolsa Família. Então é um cargo que foi criado, para nós não tem fim, não há importância para a nossa prova. DAS 1016 está aí, mas muito difícil cair algo desse tipo na prova, não há interesse, é só decoreba. E o artigo 16, na gestão do Bolsa Família, aplicar-se-á no que couber a legislação mencionada no parágrafo único do artigo 1º, observada as diretrizes do programa. Portanto, aquelas pessoas que ainda recebam outros benefícios de transferência de renda, já que foram matriculadas em épocas anterior à lei do Bolsa Família, então no que couber será aplicada aquela legislação. Então, para fins de prova, esse artigo 16 também é muito pouco provável que caia alguma questão. Se cair, será o seguinte: aplica subsidiariamente no que couber a legislação pertinente aos outros programas de transferências de renda, subsidiariamente ao programa Bolsa Família, verdadeiro ou falso, e todo mundo vai saber que é verdadeiro. Então, é pouco provável que caia essa questão. Entra em vigor na data da publicação, 9 de janeiro de 2004. Aqui, pessoal, nós terminamos essa lei sobre o Bolsa Família. Eu espero ter contribuído com vocês de certa forma e desejo que vocês acerte todas as questões na hora da sua prova. Fiquem com Deus, boa sorte
Eu aguardo vocês no próximo trabalho. Valeu!